lá no livro de 1 Coríntios. Ontem eu botei uma mensagem lá acho que foi não sei se foi ontem, eu botei uma mensagem lá no Zap, que a gente precisa de Jesus, né? A gente não está podendo se afastar de Jesus, mas tem muita gente, infelizmente, que o inimigo está cegando a pessoa está botando Jesus em segundo, terceiro lugar, a pessoa nunca tem tempo para Deus, sempre está ocupado. Só que o problema é quando a pessoa não tem tempo para Deus, o inimigo todo dia ele tem tempo. Aí ataca a família, ataca a prosperidade, ataca a saúde, ele vai só ganhando terreno na vida da pessoa e a pessoa não vê, não enxerga que é pelo afastamento dela com Deus. Porque Jesus ele fez uma promessa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então a gente que é uma coluna, a gente não pode sair da presença de Deus. E aí a pessoa, não, porque muita ocupação aqui na terra, a pessoa esquece da área da salvação. E a gente temos, né, nossos afazeres, aquela coisa toda, só que se a gente não buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, como é que vai ser salva a família da pessoa? Não tem como. Aí vai se afastando, a pessoa vai ficando vazia, aqueles espíritos vai voltando para a pessoa, vai voltando para os parentes. Ataca os animais também. Daqui a pouco a casa da pessoa está cheia de demônio fazendo a festa. Por quê? Porque a pessoa não tem aquela dificuldade de obedecer a palavra, quando diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Tem dificuldade de ir numa igreja buscar a Deus, e a gente não podemos ser assim, pessoal. A gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar. Lá no 1 Coríntios, vamos lá. Se afastar de Deus, da outra vez eu preguei isso aqui. Quando a pessoa se afasta de Deus, sempre se levanta alguma coisa, uma tempestade na vida da pessoa, as coisas começam a dar errado, entendeu? A família já começa a ficar estranha, ninguém quer saber mais de Jesus, as coisas vai virando de cabeça para baixo. Glória a Deus. Então temos que buscar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Oi, dona Maria, tudo bem? Como é que a senhora está, dona Maria? Está bonito com essa blusa? Está bonita, dona Maria? Então, lá no 1 Coríntios 10, versículo 1, acharam aí? 1 Coríntios 10, versículo 1. Então Deus, a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar, tem que ter sempre tempo para Deus, tempo para ouvir a palavra, tempo para orar, entendeu? Quando a gente se afasta de Deus, aí começa a dar tudo errado. Ele tem que ir na frente, pessoal, entendeu? Tem até um louvor que fala isso, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho. Se ele for atrás, um dia tentaram fazer isso com Jesus, pegar Jesus e botar lá atrás do barco, na polpa do barco. Se levantou uma grande tempestade, eles não sabiam o que fazer, já estavam morrendo. O que eles fizeram? Tiveram que ir lá despertar Jesus. Aí Jesus veio para resolver o problema. Mas por que Jesus não pôde resolver o problema logo de cara? Porque ele estava lá atrás. Então tem gente que põe Jesus em segundo lugar. Tem que resolver o negócio, depois eu vou para a igreja. Hoje não dá para ir porque não sei o que. E aí o bichinho vai ficando à vontade. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Tudo com Deus é na obediência. Ninguém é obrigado a obedecer, não é? Você fala, Jesus está obrigando. Não, Jesus não obriga ninguém. Mas as bênçãos dele vêm quando você obedece. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão sobre ti. Sim ou não? Uma das coisas que a gente tem que observar, pessoal, é, por exemplo, a pessoa quer que Jesus opera, a pessoa quer que Jesus liberte a família, liberte os filhos, a pessoa quer as bênçãos do Senhor, certo? Mas ela falta muito culto dia de domingo.
Gente, a gente não se deve faltar culto dia nenhum, principalmente o dia de domingo. E o dia de domingo é o primeiro dia da semana. Deus mandou botar ele aqui lá no primeiro lugar. Então, domingo, pessoal, é o domingo do Senhor. Então, uma pessoa faltar culto dia de domingo, ela está afundando a família dela, porque ela está fora da obediência, ela não aceita o que Deus fala. Se o pastor fala, a pessoa fica chateada. Não, domingo é meu dia de descanso, é meu dia de lazer. Irmão, mas como que você vai conseguir descansar? Você vai ter que ter um lazer, você vai crescer, você vai prosperar botando Jesus em segundo lugar. Não tem como, Jesus tem que ser o primeiro. Então, uma pessoa que já tem um juízozinho na palavra, uma pessoa sábia, que já está ficando sábia, a primeira coisa que ela faz é separar a roupinha dela lá no sábado para ela ir para o culto dia de domingo. Então, tem pessoas que infelizmente, a vida da pessoa está de cabeça para baixo, porque ela não está obedecendo o Espírito Santo. Jesus fala uma coisa, ela faz outra. Aí eu prego isso aqui, né? E chega domingo, eu penso, nada, a conversa da pastora vai e faz de outro jeito. Aí as coisas vão dando errado. Isso é uma brecha. Isso é uma brecha para a pessoa dar para o inimigo. O inimigo entra, né? E tenta destruir a vida da pessoa, porque ela está colocando Jesus em segundo plano. Entendeu, gente? Ser uma pessoa cristão e cristã não é a gente ir na igreja, só ir na igreja e pronto. Porque tem gente também que fala que é cristão, mas nem na igreja não vai, pior ainda. Entendeu? Porque não tem como. Por exemplo, como é que eu falo que eu sou um soldado, eu sou um soldado do exército, mas nem lá não vai? Nem comparece lá no exército. Vamos supor assim um exemplo. Eu falo que o fulano é funcionário do supermarket, mas só que ele nem no supermarket ele não vai. Como é que ele é funcionário de lá, se nem lá ele aparece? É esquisito, né? A pessoa falar que ela é cristã, mas nem na igreja a pessoa não vai. Não tem um pastor certo. Não toma uma santa ceia. A pessoa não dizima, porque ela está totalmente fora do que Jesus está ensinando. Sim ou não, pessoal? E quando a gente estiver fora, a gente não obedecer o Espírito Santo, não obedecer os que o pastor ensina, não adianta, pessoal. Por que adianta eu ir para a igreja, eu ouvir o meu pastor, mas não obedecer? Estou indo à toa, então, entendeu? Eu estou indo lá para aprender. Aprender o quê? Aprender como que você vai ser abençoado, como que a sua vida vai mudar, como que as coisas vão acontecer. Mas, gente, não depende só de você sentar lá, ouvir e orar. Você tem que se esforçar para obedecer o que é ensinado, para colocar em prática o que é ensinado. Sim ou não? O que adianta um aluno na escola lá, sentar lá, ouvir e pronto? Mas ela não escreveu. Não sabe ler, não sabe nada. Só vai lá, escuta e vai embora. O que vai adiantar isso? Ela tem que se esforçar para aprender o que a professora está ensinando, para ela aprender a ler e escrever, sim ou não? Senão ela está indo lá à toa. A mesma coisa é a igreja. Se eu venho na igreja, só venho por vir, eu nem vim, não venho, eu não estou me esforçando para colocar em prática a palavra de Deus. Porque a pessoa, quando ela não vem na igreja, ela já está afastada de Deus, nem procura mais a igreja, essa pessoa já se afastou de Deus. A verdade é essa. Que isso, pastor? Não, eu oro todo dia em casa, mas ela está afastada de Deus porque ela não está obedecendo mais. Que a Bíblia diz o quê? Obedecei a vossos pastores. Se os pastores estão pregando que a pessoa tem que ir no culto, apresentai aos vossos corpos como culto racional, como sacrifício vivo, isso está na Bíblia. A pessoa não vai. O pastor está pregando que é para ela tomar santa ceia, ela não toma. O pastor está pregando para ela devolver o dízimo, ela não devolve. Essa pessoa está com Deus? Ela não está, porque ela está fora da obediência. Você está entendendo? Ela não está obedecendo a Deus. Então, não, mas Deus está me ouvindo. Ela vai vivendo de ilusão dentro de casa. De ilusão, mas por quê? Você está dizendo que Deus não me ouve? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a pessoa em pecado, o que é pecado, pessoal?
Todo pecado é uma desobediência. Ah, para devolver o dízimo, eu não devolvo. Você está em pecado. Sim ou não? É um pecado. Ah, para ir na igreja, evitar de faltar culto dia de domingo, apresentar os vossos corpos no culto devocional, botar o Senhor Jesus em primeiro lugar, tomar Santa Ceia. Isso são mandamentos de Deus. Isso não são coisa da cabeça do pastor para te convencer, não. Isso é mandamento de Deus. Eu não obedeço. Isso é o quê? Um pecado. Aí eu estou em pecado, eu não vou para a igreja, eu não tomo Santa Ceia, não dizimo. Como que a pastora pode dizer que Deus não ouve a gente? Deixa aí rapidinho, vamos lá no livro de Isaías. É só você olhar para a Bíblia, pessoal. Não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Está entendendo? Se eu não faço essas coisas, se eu desobedeço, eu estou em pecado. E eu em pecado, como é que Deus vai me ouvir? Ele só vai me ouvir quando eu me consertar com Ele. Glória a Deus. Quando eu começar, eu não devolvo a Deus o que é de Deus, eu começar a devolver o que é de Deus, eu vou sair do pecado, aí Deus vai me ouvir. Mas eu não vou para a igreja de domingo. Você passar para a igreja de domingo, ir para os cultos direitinho, tomar sua Santa Ceia, você vai passar a se consertar com Deus, aí Ele vai te ouvir. Mas se você continuar naquela teimosia do pecado, Deus não pode fazer nada. Entendeu? Olha o que está escrito lá no livro de Isaías 59. Acharam aí? Isaías 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Porque às vezes a pessoa fica assim, por que eu oro, estou cheio de problema, mas Deus não me ajuda, eu não consigo sair daqui. Por quê? Tu acha que Deus é injusto? Deus não pode salvar? Poder Ele pode, você tem que ver o que você está fazendo na sua vida. Se você está obedecendo a Deus, se você não está, pastor, eu não estou, tem umas coisas que eu não estou fazendo, então você tem que passar a fazer, você tem que sair do pecado para Deus te ouvir, sim ou não? Aí ele está falando aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, não é isso? Aí ele disse, mas as vossas iniquidades, já houve pecado, né? As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. O pecado separa você de Deus. Você está entendendo direitinho o que acontece? O pecado separa a pessoa de Deus. Isso aconteceu lá no jardim do Éden, com Adão e a Eva. E hoje também é a mesma coisa. O pecado faz uma separação entre você e Deus. Aí o que acontece? E entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. É eu que estou falando que Deus não ouve ou é a Bíblia? Está vendo que a Bíblia está falando que se você estiver em pecado, Deus não tem como te ouvir? Sim ou não? Então o que eu faço? Sai do pecado. Ninguém pode te forçar você a sair do pecado, entendeu? Você tem que entender isso. O pastor não pode te obrigar você a sair do pecado. Jesus não vai descer, mandar um Miguel, sei lá, um Gabriel com uma espada, sai do pecado. Deus não vai fazer isso. Você que tem que querer sair do pecado. Você tem um livre-arbítrio, você tem uma escolha. Eu não quero mais, chega, eu vou parar de ficar vivendo desse jeito. Faltando culto, longe da igreja. Vou parar de ficar deixando de devolver a Deus o que é de Deus. Vou parar de ficar falando mal dos outros. Vou parar de ficar mentindo. Você que tem que tomar uma decisão. Você entendeu? Porque se você estiver em pecado, Deus não tem como ouvir você. Aí você vai ficar toda a vida orando. Mas eu já oro em casa, já tenho minha fé em casa. Deus está esperando você levantar daí para a igreja, obedecer, para Ele fazer alguma coisa. Sim ou não? Você já conversou com alguém que não estava te escutando?
O crente que a pessoa... Já aconteceu no celular de você estar falando lá uns 10 minutos, depois você perceber que a ligação já caiu no tempão, não tinha ninguém te ouvindo. Já aconteceu isso? Não é chato? Você, caralho, falando esse tempo todo, a pessoa nem me ouviu. É assim, a pessoa em pecado, você está falando, mas Deus não pode te atender. Ele só pode atender você quando você se arrepende. Não, vou parar. Eu vou passar a fazer certo. Aí sim. Entendeu? Mas quando você não tomar a decisão de obedecer, o pastor não pode te forçar, Deus não pode te forçar, mas as suas bênçãos ficam retidas, tudo preso. Deus, para te ouvir, você precisa se arrepender. Não, vou parar, vou passar a fazer as coisas direitinho para Deus. Vou passar nos cultos direitinho, vou passar a tomar minha santa ceia, vou passar a devolver direitinho que é de Deus. Vou vigiar mais meu coração para não odiar o A, para não odiar o B. Sim ou não, pessoal? A gente tem que fazer isso, tem que haver uma mudança. O arrependimento não é só você dizer, pai, me perdoa, não é isso não. Deus espera de você uma mudança. Que você passe a agir diferente. Não, eu vou me esforçar, mas não vou fazer mais isso, ou vou passar a fazer isso que Deus quer. Isso é um arrependimento. Sim ou não? Tá com o seu celular aí, me empreste um minutinho. Vamos repetir isso aqui, pessoal. Gente, eu estou lendo para você Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. A pastora não sabe, eu estou lendo a Bíblia. Se está errado, então a Bíblia está errada. Então vamos conversar, vamos reclamar lá com Jesus que a Bíblia está errada, porque aí a pastora não tem culpa de nada. Você está passando o recado de Deus, sim ou não? É isso, pessoal. Não tem para onde correr. Então tem muita gente sofrendo aí, porque infelizmente ela está sofrendo porque ela quer a dureza do coração dela. Não é nem mais o demônio. Desculpa, não estou defendendo o demônio, mas não é nem mais o demônio, que não é o demônio. Já que o demônio manda na pessoa, não vai para a igreja, então eu não vou não. Não dizima, não vou dizimar não. Mas como você vai deixar o demônio ficar mandando em você? Você tem que tomar atitude. Não, eu vou sim. Eu vou para a igreja sim, vou tomar minha santa ceia, vou devolver esse que é de Deus. Você tem que ter atitude, gente. Senão você vai ficar ali, sob o domínio dele. Ele está dando a sugestão, a pessoa está aceitando porque ela quer. Você não é obrigado a aceitar a sugestão dele. Às vezes o diabo fala, você vai para a igreja fazer o quê? Vai descansar hoje, mas isso é a sugestão dele, eu não sou obrigado a obedecer isso. Eu venho. Glória a Deus. Às vezes eu tomo santa ceia aqui de manhã, o diabo, mas você já tomou santa ceia de manhã, vai para lá tomar de novo. Mas o que o meu pastor falou? Ele falou para me tomar lá? Também? Então eu vou obedecer a Deus, vou obedecer ao diabo, não sou obrigado a obedecer ele. Mas você já deu o dízimo, vai dar de novo? De novo, até quando Deus quiser, porque eu obedeço a Jesus, não ao diabo. Agora tem pessoa obedecendo maligno, aí ele fica à vontade, ele vai assumir a família, não é sumir não, ele vai assumir a família da pessoa, porque a pessoa que era responsável ali, era a coluna da casa, que é responsável por obedecer para salvar todo mundo, a pessoa não obedece. Aí ele pega e assume, vai assumir a pessoa, assumir a família, assumir tudo. Daqui a pouco ele está mandando ele dentro de casa, briga todo dia, um de bico com o outro, doença. Você está entendendo? Miséria, que daqui a pouco abre lá, não tem mais nada a comer. Porque o diabo está mandando nessa família, porque ele não obedece, pessoal. Sim ou não? Tem que obedecer a Deus. Não estou falando de obedecer, não. Eu estou lendo com vocês, está escrito na Bíblia, sim ou não? Vocês estão lendo aí na Bíblia junto comigo? Então isso aqui é a palavra de Deus. Se eu não obedecer a palavra de Deus, eu vou obedecer mais o quê? Estou perdido, então. Tem duas saídas para mim. Eu obedeço a palavra ou obedeço o diabo. Porque quando eu não obedeço a palavra, eu estou obedecendo o maligno. E aí? Toda vez que você desobedece a Deus, é porque você está obedecendo o maligno. Então você não tem como, Deus não pode te forçar, eu não posso te forçar, ninguém pode te forçar. Você tem que tomar uma decisão. Eu não quero mais saber de pecado na minha vida. Chega.
eu vou fazer direitinho ali, ó. Nem que eu procure lá a pastora. Quantas pessoas já me procurou? Pastora, me ajuda. Eu tinha uma pessoa, um casal, que eu não vou citar nome, que esse casal, eles chegaram aqui na igreja e eles me pediram ajuda. Pastor, ajuda a gente. Eu falei, por quê? Não, porque agora a gente estamos ouvindo a palavra, né? E a gente estamos passando a dizimar. A gente não dizimava, mas a gente, muitos anos, a gente estava preso com uma agiota. É eu e meu marido. Eu estou devendo dinheirão, ele está devendo dinheirão, e a gente nunca consegue sair desse agiota. A gente paga, tem que pegar de novo, paga, tem que pegar de novo. E a gente não quer mais saber disso, a gente quer uma mudança e tal. E aí, tadinho, ele não tinha nada, passava muita necessidade, não estou citando o nome, né? Pessoa desempregada e tal. Falei, olha, isso vai mudar. A pessoa começou a dizimar, né? Eu orei para Deus abençoar eles, mas eles começaram a dizimar. Saíram da mão do agiota, cada um saiu, ela saiu, depois ele saiu, conseguiram sair. Ainda passaram esse pouquinho, porque eu estava desempregado, Deus abriu uma porta de emprego. Está entendendo? Hoje em dia, ela tem o dinheirinho dela, ele tem o dinheirinho dele, não devem mais agiota, são dizimistas, Deus tem abençoado a vida deles. Mas por quê? Ela e ele, quando ouviu a palavra, quis sair do erro. Não quero mais, tomaram uma decisão. Não quero, vou passar a devolver a Deus o que é de Deus e não quero mais viver um dinheiro de agiota. E Deus abençoa eles. Agora, se eles não tomam a decisão, eu não ia poder forçar. Deus também não, ele ia ficar sofrendo. Você está entendendo? Porque você ouve a palavra para você agir, pessoal. Se você insistir em ficar naquele pecado, está sacrificando a sua vida, sacrificando a sua família, está fazendo todo mundo sofrer. Não pensa você que é um lucro você estar em pecado. Não é. A pessoa está em pecado, você está fazendo péssima coisa, você está destruindo a tua família. Os caras, todo mundo ir para o Hades. A Bíblia diz que um só pecador destrói muitos bens. Está lá no livro de Eclesiastes. Lembra de Jonas? Que ia morrendo todo mundo por causa da teimosia, da dureza do coração de Jonas. Era por causa do diabo, pessoal, fala a verdade. Eu não estou defendendo o diabo não, mas a gente tem que falar a verdade. Ia morrer todo mundo por causa de Jonas, por causa de quê? Era o diabo que forçou ele a entrar naquele navio? Amarrou ele, vem, você vai no navio. Foi o diabo que fez isso? Não foi a dureza do coração dele, a decisão dele. Ele decidiu, não vou para Nínive, eu vou para onde eu quiser, a vida é minha. Entendeu? Mas é verdade, Silvia, a gente tem que falar a verdade. Tem gente que é assim, pastor, está pensando que a gente tem que ficar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ninguém pode se meter na minha vida, eu vou para onde eu quiser. Tudo bem, então vai, você não é obrigado a obedecer Jesus. Só que também você também não vai, a pessoa não vai poder reclamar das consequências. Porque a bênção do Senhor, a proteção do Senhor é para quem obedece. Se Deus não vai poder proteger a família, não vai poder fazer nada pela pessoa, fazer o quê? A escolha dela. Jesus não pôde salvar o Judas, ou pôde? Mas por que Jesus não pôde salvar o Judas? Ele não podia forçar o Judas a obedecer. Ele ensinou durante 3 anos. Ensinou o certo. É igual a igreja. A igreja, o pastor não pode te forçar não, nem Jesus vai te forçar nada não, mas Deus está te ensinando o certo, é para você ser feliz. Se você não aceitar e você se perder, não pode botar a culpa na igreja, não pode dizer que o pastor e a pastora não pregou a verdade, não pode botar a culpa em Deus, você vai ter que assumir, foi eu. O pastor falou, eu fiz diferente, quis tomar meu rumo, a minha vida, o problema é meu, me dei mal, pronto, acabou. Entendeu? Vai falar o quê? O pastor mentiu para mim, não falou nada. Não, o pastor está falando, pessoal. Mas a pessoa não é obrigada a obedecer. Então Judas, Jesus ficou 3 anos pregando para ele.
Ensinou certinho para ele, mas ele não quis. Vai fazer o quê? Jesus não podia forçar ajuda, vem cá. Ó, me dá essa sacolinha aqui. Não, Jesus não fez isso. Jesus deixou ele à vontade. Ensinou, agora a escolha é dele, se ele vai obedecer ou não. Ele não obedeceu. Deu ruim para ele. Perdeu a própria vida, se suicidou, se destruiu ele mesmo, por causa do pecado dele. É igual Jonas. Jonas era obrigado a ir para Nínive, sim ou não? Deus mandou ele para Nínive, mas ele era obrigado? Não. Ele pegou o dinheiro dele, eu vou para onde eu quiser, o problema é meu. Então vai. Só que quase que morreu todo mundo que estava naquele navio por causa de Jonas. Ele foi engolido lá por um grande peixe, quase morreu, ficou 3 dias lá no ventre da baleia. Tudo isso por quê? Por causa do diabo? Não, por causa da dureza do coração, da teimosia dele, que ele não queria obedecer a Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele foi fazer outra. Tem muita gente aí, pessoal, no ventre do peixe, sofrendo lá, no meio das migalhas, podia estar bem, mas não quer obedecer a Deus, não é obrigado a fazer. A gente vai só vendo, esperando ver se um dia a pessoa cansa de sofrer e se rende. Um dia, Jonas, já 3 dias lá, não estava aguentando mais, o que ele fez? Ele se arrependeu. Senhor, me perdoa, tal. Por ele ter se arrependido, Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Se ele não se arrepende, ele ia morrer lá na barriga daquele peixe. Tem gente que se arrepende, dá tempo de voltar. Tem outros que já morreram. Outros já está quase prestes a morrer, não está vendo. Outros está sacrificando a família toda e a pessoa não vê que é ele, porque o Jonas não via, não. O Jonas, o barco lá estava, o navio estava quase afundando, matando todo mundo. A culpa era dele, ele estava dormindo. Tem gente que a família, tudo bom, paz? Tem gente que a família toda já está afundando, pessoal. E a pessoa não vê que a culpa é dela ou dele. Ela não sente que é ele ou ela, a desobediência dele, a desobediência dela, é que está causando essa tempestade toda na família. Sim ou não, pessoal? Tem gente que não vê isso. Então, o que eu te dou um conselho? De coração, não é obrigado a aceitar, não. Quer ser feliz? Quer salvar a sua família? Obedece a Deus. Nunca seja uma pessoa dura de coração. Não, porque irmão, você está fazendo mal para você e para a sua família. Não tem para onde correr. Não é para Deus que você está fazendo mal. Não é para o pastor e para a pastora. Não é para a igreja. Não é para os irmãos. Não é para ninguém. É para você mesmo, para a sua família. Eu vou sair daqui da igreja agora, sim, daqui a pouco vou embora. Se eu for uma pessoa rebelde, eu vou só ficar vivendo minha vida e sofrendo. O que vocês têm a ver com isso? Não estou prejudicando vocês, estou prejudicando a Deus, estou prejudicando a mim. Agora, se eu obedeço a Deus, eu vou sair daqui, continuar orando, Deus vai continuar me abençoando, porque eu sou temente a Deus e sou obediente. Sim ou não? Seja sábio, pessoal. Tem gente que tem um montão de bênção presa aí. Tudo preso, porque a pessoa não obedece. A hora que obedecer, Deus libera as bênçãos. Glória a Deus. E mesmo a gente vendo na Bíblia, às vezes a pessoa vê na Bíblia, mas não coisa, quer ver? Ele está falando aqui, mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação, entre vós e o vosso Deus, né? E os vossos pecados cobrem o seu rosto para que não vos ouça, não é isso? O pecado da pessoa impede Deus de ouvir a oração da pessoa. Pastor, e agora? Já era? Não, você precisa fazer uma oração, se arrepender, mas se arrepender é mudar. Deus, não vou mais viver assim, eu não vou mais ficar faltando os cultos, deixando de ir no culto dia de domingo, coração cheio de raiva, não vou passar a devolver a Deus o que é de Deus, vou passar a obedecer a Deus, aí sim as coisas vão mudar.
tem que tomar uma decisão, senão você vai ficar toda a vida ali esperando o próximo acontece. Aí você vai, daqui a pouco, se eu fosse para a igreja do Toninho, lá ia acontecer. Irmão, você pode passar em tudo quanto é igreja. Se você não tiver decidido a obedecer, você só vai mudar de igreja. E dependendo para onde você for, ainda pior ainda. Você está entendendo? Que aí não tem a unção de Deus lá para expulsar uma doença, uma coisa ruim da tua vida, e aí? Pronto, o próximo vai encostar lá. Está entendendo? É isso que vai acontecer. Então ele está falando aqui, ó. Tem pessoas hoje que estão com aquela bobeira de que isso é Antigo Testamento, irmão, Antigo Testamento, Novo Testamento, tudo é palavra de Deus. João 9. Jesus não anulou o Antigo Testamento. Aonde está escrito isso na Bíblia, que Jesus anulou o Antigo Testamento? Isso não vale mais. Então, se não vale mais, por que está na Bíblia? Não fez Bíblia só com o Novo Testamento, então? Pai, tem uma Bíblia que é só o Novo Testamento, já viu? Por que não fez só a Bíblia assim, só com o Novo Testamento, já que não vale mais nada? Então Deus também não vale também, porque Ele é do Antigo Testamento, entendeu? Gente, Deus é antigo, então não vale. Poxa, irmão, tem que parar com essa bobeira e obedecer a Deus, glória a Deus. João 9, no versículo 31, olha o que está escrito aí. Vamos pegar do 30 para a gente entender. Estava falando aqui de Jesus. Eles estavam falando um milagre que Jesus realizou lá. E aí eles, os escribas, fariseus, o mestre da lei, estavam lá falando com os discípulos que Jesus não era de Deus, né? Que Jesus tinha realizado aquele milagre. Aí olha o que ele respondeu, presta atenção. Ora, nós sabemos, não, no 30, né? Não é no 31 mesmo. Ora, nós sabemos que Deus não ouve o que, pessoal? Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas, se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Você quer que Deus ouça você? Tua oração, sim ou não? Seja temente a Deus e faça a vontade dEle. Sai do pecado, porque Ele está dizendo aqui, sabemos que Deus não ouve pecadores. Quando você está em pecado, Deus não consegue te ouvir. É o que a gente acabou de estar vendo que um versículo, você deve estar prestando atenção nisso, né? Não deixa eu te enganar, não. Está ligando o versículo do outro. Lá está escrito o quê? Que os nossos pecados, né? Encobre o rosto dele e impede que ele nos... Aqui está dizendo que Deus não ouve pecadores, mas aquele que é temente a Deus e faz a sua vontade, ele... Então, se você quer ser ouvido por Deus, seja uma pessoa temente a Deus e faça a vontade dele. E se você continuar no pecado, você está orando, mas como que Deus vai te responder? Como que Deus vai me ajudar? Eu não perdoo. Jesus mandou perdoar. Jesus mandou amar meu inimigo, eu não amo. Jesus está mandando obedecer o meu pastor, eu não obedeço. Jesus está mandando eu honrar pai e mãe, eu não honro pai e mãe. Sim ou não? Jesus está mandando eu não ficar falando mal da vida dos outros. Eu vivo metendo mal na vida dos outros. Quando eu não falo, eu escuto os outros falar que também é pecado. Deus está mandando eu devolver a Deus que é de Deus, eu não devolvo meu dízimo. Não tomo Santa Ceia, não vou para a igreja, vivo faltando culto dia de domingo. Como é que Deus vai me ouvir, gente? Me explica isso, como? Sim ou não?
Gente, preste atenção. Pastora, a senhora é perfeita? Perfeita é Jesus. Mas eu congrego, eu tenho um pastor, eu dizimo, eu tomo Santa Ceia. Um dia que meu pastor determinou que eu estivesse lá no culto, eu estou lá. Se eu não estou lá, eu estou aqui também fazendo o que o pastor falou, que era para me pregar. Então eu posso pregar isso para você, irmão, porque eu vivo isso. Eu vivo com a Natasha e a Yasmin, eles moram dentro de casa junto comigo. Eu não vivo falando mal da vida dos outros, metendo mal na vida dos outros, julgando o filho dos outros. Você não me viu fazendo isso dentro de casa? Então eu posso pregar isso para você. Porque eu vivo isso. Está entendendo? Sim ou não? Eu estou falando um negócio aqui que eu não sou uma hipócrita. Ah, tá falando, mas sai daqui, faz tudo isso. Não, Deus me livre. Por isso que Deus tem me ajudado aí, tem me ajudado a cuidar das minhas filhas, graças a Deus. Eu sou aí já viúva, vai fazer já 6 anos. Deus está me ajudando a cuidar das minhas filhas, graças a Deus, com saúde, direitinho, não tem deixado faltar nada. Pinga daqui e dali, mas não falta. Você está entendendo? Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou mais santa do que ninguém, mas o que eu estou ensinando você, eu obedeço. Sim ou não? A paz, Rosa. A paz, Clarinha. Vocês estão entendendo direitinho? Sim ou não? Se eu não obedecesse isso, eu não poderia pregar, pessoal. Se eu não obedeço, eu não tenho como pregar. E outra coisa, outro dia eu preguei isso aqui na igreja. Quando você quer que algo te obedeça, primeiro a obedecer tem que ser você. Se eu sou uma pessoa que eu não obedeço a palavra de Deus, eu não obedeço a palavra de Deus, eu não obedeço o meu pastor, o que vai acontecer? Nada vai me obedecer. Quando eu mandar o diabo sair, ele não vai sair. Sim ou não? Então a gente tem que se esforçar, não é só vou para a igreja, nem para a igreja, não é isso. A gente tem que se esforçar para viver o Evangelho de Cristo, colocar em prática o que Deus está falando. Outro dia eu preguei aí nas redes sociais que tem muita gente dormindo na fé, o pessoal não está entendendo que nós... um dia desse, acho que foi ontem, meu pai falou o seguinte para mim, não vai descansar um pouco, eu estava orando, né? Vai descansar um pouco. Eu ri. Falei, pai, descansar só no céu. Aí ele, que isso? Até eu também falei, pai, você não está em época mais de descansar, não. O negócio é guerra, é batalha. Se você quiser salvar a sua família hoje, você tem que cair dentro, em oração, se alicerçar mesmo na palavra. Hein? A palavra tem sido uma luta para as pessoas ouvirem a palavra, tanto na igreja quanto na live. O diabo está fazendo um trabalho sério para a pessoa não ouvir. Porque quando ela não ouve, ela não tem fé, a fé dela vai enfraquecer. Porque a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu não ouço, eu vou começando a ficar vazio. A tendência é o quê? O diabo vem, ele volta 7 vezes pior. Aí pronto. Aí é que nem eu falei para você, se ele achar uma brecha, ele vai entrar na vida da pessoa, vai entrar na família da pessoa daqui a pouco. Um montão de problema na família, um montão de contenda na família, um com raiva do outro, as coisas não andam, prosperidade não anda, o diabo começa a atacar tudo. Se afastar de Deus é a pior coisa que tem, gente. Entendeu? Botar Jesus em segundo lugar, a pior coisa que tem, sempre vai levantar uma tempestade. Então isso aí, a gente não tem que ficar toda a vida aprendendo, não. Isso é ABC. Isso é ABC, não, isso é avogais. Você já aprendeu isso, você tem que botar em prática. Senão você vai ficar toda a vida no estágio A. Se afasta de Deus, diabo é. Se afasta de Deus, diabo é. Mas, gente, isso aí você já sabe, você não se firma com Deus. Não, aquilo não vai entrar mais. Agora eu vou levar as coisas de Deus a sério. Estou ali, ó. Entendeu? As coisas de Deus, para mim, em primeiro lugar, é sagrado. Aí sim, você vai fechar a porta do diabo. Mas quando você ficar nessa, o diabo vai embora.
A culpa não é de Jesus, que nem eu falei para você, não é de Jesus. Você pode passar em 200 igrejas e se você não estiver disposto a botar em prática o que Deus está falando, vai ser a mesma coisa. Você só vai mudar de igreja. Entendeu? E se aonde você for não tiver uma pessoa de Deus mesmo para expulsar a demônio, ela vai piorar mais ainda a sua vida. Se você não está firme, ainda não tem ninguém firme para expulsar o demônio da tua vida, como é que vai ser? Piorou. Então ele está falando aqui, ó. Entendeu? Ora, sabemos que Deus não ouve pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele ouve. Então, se você quer que Deus te ouça, irmão, sai do pecado, começa a fazer a vontade de Deus, não é a sua, a vontade de Deus. Começa a buscar Deus sério, presta atenção no que Deus está falando, que é para você vencer. Glória a Deus. Então, pessoal, eu marquei com a irmã Carmen e ela falou que no dia 20, é dia 20, né? Dia 20, então, do mês que vem, penúltimo sábado do mês, a gente vai fazer o culto de mulheres. Glória a Deus, amém? Aí você já está sabendo, já convida lá, já faz um convite especial lá e a gente vamos comemorar esse culto das mulheres. Glória a Deus, amém? Então, a gente vamos... Gente, outra coisa, preste bem atenção. Alguém ouve a live lá do Pastor Mota? De vez em quando? Vocês ouviram a live que ele fez? Eu acho que foi domingo, de manhã. Eu acho que eu até compartilhei essa live. Vocês ouviram? Gente, se você tem um chamado de Deus, faz as coisas de Deus fraudulentamente não, gente. Já viu isso lá em Jeremias? Meu pastor, como Deus foi usado, como meu pastor foi usado por Deus. Tu ouviu aquela live? Irmão, se você toca na igreja, se você tem um chamado na igreja, você não está servindo a um pastor. Você está servindo a Deus. E a pior coisa que tem é quando você faz as coisas. Não tenho tempo, depois eu vou, se der tempo. Gente, para Deus tudo é sobra. Se der tempo, eu dou. Se sobrar um dinheirinho, eu dou uma oferta. Se der tempo, eu vou lá fazer alguma coisa. Se der tempo, eu faço uma visita. Irmão, pelo amor de Deus, a pior coisa que tem é a gente fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, mal feito. Se você tem que tomar uma decisão com Deus, você quer servir a Deus, sim ou não? Quero, então faz direitinho. Ou então você fala para Deus, faz logo, desculpa falar, pessoal, mas fala logo igual Jonas, não vai, pronto, não vou, Senhor, não tenho tempo, não quero, estou muito ocupado, tenho outras coisas para fazer. Porque é tão chato isso, o Espírito Santo fica triste com isso. A pessoa que Deus chama, escolhe, sabe? Mas Deus não pode contar com a pessoa. Não pode. Se contar com a pessoa não está preparado. Você está entendendo? Sim ou não? É isso. É por isso que meu pastor um dia perguntou lá na igreja, irmão, quem de vocês aí que vocês estão preparados, qualquer lugar que se Deus me usar, que mandar vocês ir para São Paulo, para Nova York, você quer ir? Você vai, fala a verdade, você vai para fazer a vontade de Deus. Não é todos que levantam a mão, não. Se você levantar a mão, você tem que saber o que você está falando, irmão. Eu levantei a mão, não é Nova York, São Paulo, estou aqui, mas se Deus falar também, usar lá o pastor, Fabiano, a gente arrumou um lugarzinho lá em São Paulo, lá para você ir para lá, eu vou fazer o quê? Eu vivo para fazer as coisas de Deus. Você entendeu? Então é muito sério isso. Eu, quando estava lá na igreja, lá, tinha uma visita, o pessoal me chamava, primeiro era visita, gente, para ir lá. Você está entendendo? Gente, é muito sério isso. É sério. Porque às vezes a pessoa, não, graças a Deus eu sirvo a Deus. Se a pastora precisar de fazer uma visita, duvido que vai. Então você não serve a Deus. É se sobrar, se der, a sua prioridade é as suas coisas. Se der tempo, eu vou. Quer dizer, você não está envolvida com a obra de Deus. Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é o que eu fiz lá. Tem visita? Tem. Largava tudo, pia lá, desligava o fogo. Você já viu fazer isso, Natácia? Lá desligar fogo, tudo, lá desmarcar coisa, tudo. Vou lá fazer uma visita. Mas ele não tinha família. Como não tinha família, irmão? Tinha marido, um bebê pequeno, 4 adolescentes dentro de casa. Mas o adolescente ajudava nada. Todo mundo no celular. Se eu não lavasse roupa, ninguém lavava. Se não fazia comida, eles ficavam com fome. Não era assim? Mas eu largava tudo, irmão. Eu falei, eu fui
foi chamada por Deus e disse sim. Não é uma brincadeira. Está entendendo? Não é uma brincadeira não, pessoal. Isso é sério. Aí eu vou lá, não, eu estou ocupada. Diz para o pastor que eu estou ocupada. Se der tempo mais tarde, eu vou lá. Quer dizer, se Jesus quiser, que ele espere. Ou ele arruma outra pessoa, porque eu não posso. Isso é pesado fazer isso com Deus, né? Aí tu tá com uma coisa, uma pessoa doente na tua casa, cheia de problema. Meu Deus! Você quer que Deus te atenda na hora. Mas quando é para Ele, você nunca tem tempo. Ele tem que ter tempo para você e para sua família. Você nunca tem tempo para Ele. Gente, uma coisa é o diabo, outra coisa é a gente mesmo brincar com Deus. Isso não é legal. Isso não é legal. Escuta o que eu estou te dizendo. Chamado de Deus é coisa séria. Isso não é uma brincadeira. Então, gostei muito da palavra que o meu pastor pregou domingo de manhã. Porque quando você louva na igreja, não é para o pastor. Eu até achei legal o que ele falou, né? Pastor, senta que eu vou louvar para o senhor. Não, para mim não. Não é para mim que você está fazendo. Se você vai ali e passa um paninho na cadeira ali, também não é para o pastor. Eu sento aqui, como é que é a cadeira? Para mim. Você está entendendo? É para mim a cadeira? Não, você está servindo o Senhor para as pessoas que chegam aí na igreja. Vou limpar a igreja para pastor. Para mim também não é, porque eu moro lá em cima, eu não moro aqui na igreja, eu só venho aqui pregar. Você está fazendo para Jesus. Não faça as coisas com Jesus mal feitas, gente. Deus me livre. As coisas nunca tem tempo para Deus, nunca tem tempo. Porque como é que Deus vai ter tempo para você, irmão? E não para com isso. Por isso que eu estou falando aqui. Se não houver um arrependimento, uma mudança. Deus entende que a gente se arrependeu quando a gente muda. A gente, Senhor meu Deus, papai, me perdoa, mas você continua fazendo a mesma coisa toda a vida. Sabe quando que ele vai olhar para você? Agora ela mudou, ou ele mudou. Quando você tomar uma posição, não faço mais isso. Deus, como que você está vendo que ele falou aqui? Ele ouve aquele que é temente, faz a vontade dele. A partir de hoje em diante eu vou fazer a sua vontade. Entendeu? E às vezes a gente dá desculpa para Deus. O pastor não sabe da minha vida. Fica jogando piada, não tá bom. Então vai pensando desse jeito, porque suas coisas estão tudo amarrado, tudo preso. Deus queria fazer uma história bonita, mas fazer o quê? Você não aceita? A Bíblia diz o quê? Obedecei a vossos pastores. Quando 2 de vós concordam acerca de qualquer coisa, isso é feito pelo Pai que está no céu. Eu tenho minha família, tenho meus filhos, que não é perfeito, mas eu tenho, graças a Deus, está quase todo mundo batizado. Mas eu preferi ser boba, ser fanática, ser doente, ser doida, mas obedecer. E a minha família falava isso. Faz esse fanatismo, você só vive na igreja com a Bíblia embaixo do braço, porque eu ia para o culto 3 vezes por dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias. Aí essa igreja dizia que eu era doida, que eu era fanática, mas aí, fanatismo aí, ó. Todo mundo batizado, todo mundo liberto das drogas, da bebida. Se eu não tivesse tempo para Deus, aonde estaria a minha família? Entendeu? Tem gente que não tem juízo não, gente. A pessoa não tem juízo. Não, eu falei, deixa eu ser fanática. Eu sei o que eu estou fazendo. Também achava que Noé era fanático. Todo dia lá construindo aquela arca ali, nem arquiteta ele não era. Esperando um dilúvio, que nunca tinha chovido sobre a terra. Naquela época, cientificamente falando, pela meteorologia, né, do tempo, é impossível que chovesse, nunca tinha chovido na terra. Quando falaram que havia um dilúvio, eu já disse, nós, cara, para cá todo aí. E detalhe, ela sozinha, que ele construiu uma arca que vai salvar a terra, a humanidade, tadinho. Aí ele passava lá, riam dele, dos filhos dele. E ele lá, tá bom, deixa eu caducando, deixa eu com o meu fanatismo aqui. No final das contas, ele conseguiu salvar a família dele. E aqueles que não tinham tempo,
Cadê a família? Arca cheia de madeira, cheia de bichos pesados que não afundou. Você entendeu? Gente, se a gente não obedecer, a gente não consegue salvar a nossa família, principalmente hoje, que é um dia mau. Entendeu? Se a gente não tiver tempo para Deus, pode ter certeza disso, Ele não vai ter tempo para você e para sua família. Vai ter uma hora que você vai clamar. Cadê Deus? Já aconteceu isso comigo, tá? Deus está usando lá o pastor para falar e Deus está usando o pastor? Pois eu vou. Estou muito ocupado. Aí Deus insistindo em usar o pastor. As coisinhas que eu tenho que resolver e depois eu vou, irmão. Ó, sinto, apertou, começou a espremer. Meu Deus, cadê Deus? Eu não tinha uma resposta. Travei, chorando, pedindo, clamando, cadê Deus? Quando não dava mais, que eu não estava aguentando mais, que eu pensei que Deus já tinha me deixado, nunca mais ele ia olhar para mim, ele me atendeu e falou assim, ó, não faça mais isso. Você está fingindo que não está ouvindo eu falar com você, você quer o quê? Você tem que obedecer, você quer viver, quer que eu viva com você, você viver comigo, a gente dar certo, eu salvar a sua família, você precisa obedecer. Aí eu lembrei de todas as vezes que o pastor falou comigo, eu estava nem aí. Aí o Espírito Santo lembra, tá? Lembra aquele dia que eu falei com você? Lembra aquela outra vez também, o pastor falou isso que você não fez? Aí veio lembrando na minha mente. Mas ficou estranho aquilo lá. Clamei, parecia que Deus não interessou mais em mim. Ou seja, desculpa falar, mas Deus me deu um gelo. É isso que você quer? Então vai. Ah, você não tem tempo, Fabiana? Tu pode resolver tudo sozinho? Então vai, minha filha, resolve tudo sozinho que eu quero ver. O negócio ficou estreito. Irmão, a pior coisa que tem é não obedecer a Deus, é sério. Eu já sofri. Eu já pisei cada espinho para poder sentir como é que é o negócio. Por isso que hoje em dia eu prefiro não arriscar. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Vamos orar. Obrigada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença. Oh Pai, nós viemos agradecer o Senhor por esse recado, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E tudo nós sabemos que é para o nosso bem, é para conserto. Às vezes a gente pegou os caminhos, atalhos errados, como eu já peguei várias vezes. O Senhor falando, eu não estava nem aí. Daqui a pouco, pronto, o inimigo entrou. E só eu e o Senhor sabem o que eu passei. Para sair das garras do diabo e voltar para a Tua presença. Então, cada dia que o Senhor nos dá de voltar é uma oportunidade nova. É uma oportunidade de mudar de vida, de acabar com o sofrimento. Por isso nós agradecemos o Senhor essa oportunidade e pedimos que cada dia o Senhor nos ajude a aproveitar oportunidades e se aproximar mais do Senhor, rever, Senhor, os nossos caminhos, nossos erros diante de Ti e mudar, porque o Senhor espera isso de nós, uma mudança. E que o Senhor possa abençoar tudo na vida dessa pessoa que estava dando errado, que não estava indo bem, que quando nós nos consertamos com o Senhor começa a consertar tudo em nosso redor. Tudo que estava caído, estava dando errado, o Senhor começa a agir, porque nós consertamos com o Senhor. Mas caso contrário, cada dia o negócio cai mais. E nós não queremos viver assim, Pai. Nós queremos viver em comunhão com o Senhor, lado a lado com o Senhor. E para viver lado a lado é viver na obediência, Pai, da Sua palavra. Por isso nós agradecemos o Senhor e até pedimos a Ti, como essa palavra hoje foi pregada aqui, que se nós estamos em pecado com o Senhor nos perdoe os nossos pecados, até aqueles que a gente não está vendo, como o Davi, né? Quem pode entender os próprios erros?
Pedimos também seu perdão, Pai, se fizemos as coisas para o Senhor de má vontade. Se der bem, depois, Senhor, perdoa. Porque às vezes o demônio cega e a gente age com ignorância. Não entendemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é em primeiro lugar. Que as coisas do Senhor é santa, as coisas do Senhor é santa, as coisas do Senhor é compromisso sério com o Senhor. Então nós pedimos a Ti o seu perdão, que o Senhor nos ajude cada dia a procurar melhorar um pouco mais. E em nome de Jesus, ó Pai, eu estou consagrando, Senhor, esse suco da uva, aonde eu peço que quando o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor venha transformar esse suco da uva em um remédio que cura todo tipo de doença, seja na alma, no espírito, na saúde, no corpo, seja onde for, que a pessoa vai tomar e vai ser totalmente curada em nome de Jesus. Pai, glorifique o seu nome, em nome de Jesus, na vida de cada pessoa. Também peço que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Eu estou paralisando a ação de Satanás e exigindo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, todas as áreas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Em glória a Deus. Pessoal, não se esqueça disso. A palavra que o meu pastor pregou lá outro dia, eu preguei aqui na igreja. Para o diabo te obedecer, você precisa ser uma pessoa temente e obediente a Deus. Senão você vai falar e não sai da sua casa e da sua família. Glória a Deus. Então se renda a Deus. Não seja uma pessoa dura de coração, não. Pai, eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu preciso fazer do jeitinho que o Senhor quer. Caso contrário, gente, eu estou falando para você, é uma experiência que eu tenho com Deus. Nem tudo é o diabo, às vezes é a dureza do coração. Uma das piores coisas que o ser humano faz na vida dele ou dela é endurecer o coração para Deus. Não é bem assim, irmão, a pior coisa que a pessoa faz. Que nem eu estou falando para vocês, não vai fazer o pastor sofrer, a igreja sofrer, os outros sofrer, a gente faz a si mesmo e a nossa família sofrer. Não é lucro. Por isso que quando Jesus apareceu para o Saulo, o que Jesus falou para o Saulo? Saulo, duro é para ti, Saulo. Não é ele ia falar, é duro para os discípulos que você está perseguindo ele. Não, os discípulos, Deus ia guardar os discípulos. Duro é para mim, Saulo, ficar vendo você assim também não. Porque se eu obedeço a Deus, ele é Deus, irmão. Se eu não obedeço também, ele vai continuar sendo Deus. Ele falou bem claro, duro é para ti, porque você que vai sofrer, Saulo. Recalcitar, sabe o que é recalcitar? Teimar contra aguilhões. O que é aguilhões? Ferrão de abelha. Você está vendo que o negócio, cada dia o inimigo está dando uma ferroada na sua família, na sua casa, na sua prosperidade, mas você não se rende. Aí é triste isso. Glória a Deus. Então vamos obedecer a Deus para a gente ser feliz. Amém? Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo mundo aí que fez. O Jurema, Deus abençoe Jurema, Fabio, Douglas, a turma toda aí, tá? E todo o pessoal também do YouTube. Amém, glória a Deus. Hoje, se assim Jesus permitir, a gente vai estar botando mais um testemunho aí de como Deus tem operado as bênçãos dele, né? Vai continuar operando. Em nome de Jesus. Graças a Deus.